vamos falar sobre novo nascimento. Por que é necessário nascer de novo? Por que é necessário nascer de novo? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Nós estamos estudando o Evangelho de João, né? Então nós vamos voltar lá para o nosso slide, para a nossa aula, para você poder acompanhar. Então, quero ler com você João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. Mantenha a sua Bíblia aberta, ok? Fica conectado aqui comigo, participando. Se quiser fazer uma pergunta, pode mandar. Se quiser fazer um comentário, pode fazer. E, à medida do possível, eu vou aqui divulgando, colocando no ar os comentários também, para você poder participar, falar o que você pensa, dizer que não concorda, não tem problema, ok? Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi até Jesus de noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Jesus então respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Porque o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. E assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos então perguntou: Como isso acontece? Como pode ser isso? E Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ok? Lemos aí o texto. Deixa eu beber aqui um golinho d'água. Boa noite, Verena. Seja bem-vinda à nossa aula de quinta-feira. Você, de vez em quando, está aqui também, que eu tenho visto você. Bom, só para a gente lembrar que nós já estudamos, na sequência, se você não acompanhou, vai assistir os outros vídeos para você entender o que a gente está falando, né? Mas vamos lembrar. Primeiro, nós estudamos aqui que o Evangelho de João apresenta Jesus como Deus encarnado. Deus. Jesus não é só um profeta, não é só uma pessoa comum, né? Não é um super guru, nada disso. Não é um super rabino, não é um mega líder, ele é Deus. Começa assim em João, né? No princípio era o verbo estava com Deus, ele era Deus, sem ele nada do que foi feito se fez.
Depois, no mesmo capítulo, o verbo virou gente, habitou entre nós e vimos a sua glória como a do Pai. No mesmo capítulo, capítulo 1, o que João vai dizer? Que João Batista, o profeta, anunciou a luz, mas ele não era a luz. A luz é Jesus. Bom, aí depois nós vimos que Jesus foi ao casamento de Caná da Galileia. E estudamos aqui sobre o casamento, sobre o milagre, sobre a água transformada em vinho. E vimos que o objetivo do milagre não era manifestar poder, mas era chamar a atenção para Cristo. O Evangelho de João é 100% cristocêntrico. Aponta para ele. Nesse meio tempo em que Jesus está aparecendo, João Batista está pregando o arrependimento com uma mensagem escatológica, com uma teologia diferente, dizendo que é chegado o juízo, o tempo do juízo. O tempo em que Deus há de salvar os que crerem e vai condenar os que não crerem. O tempo de colocar o machado à raiz das árvores. O tempo de separar o trigo e queimar a palha. João Batista vem falando sobre isso. Nós estudamos aqui também. João Batista vem falando sobre um tempo novo, diferente daquilo que os fariseus e religiosos da sua época ensinavam, que não tem a ver com a prática da lei, mas tem a ver com uma reconciliação com Deus. Então, quando ele diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o tempo de colocar o machado, significa o quê? Ou você se reconcilia com Deus agora, ou você não vai ter mais chance, é a última chance. E aí, quando Jesus aparece, na frente de João Batista, o que ele diz? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, ele é o noivo. Eu não tenho condição de amarrar as suas sandálias. Eu não tenho condição. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista vai tirando o seu time de campo e vai dando a glória a Jesus. E o Evangelho de João é construído desse jeito, para mostrar que Jesus é Deus. Jesus é Deus. A primeira cena do Evangelho de João, categórica, né, emblemática, apoteótica, que comprova que Jesus é Deus, é a cena em que Jesus entra no templo, no capítulo 2. E entra no templo já fazendo um estrago, né, uma confusão, derrubando as mesas dos vendedores, reclamando, criticando, dizendo que a casa de Deus era a casa de oração, que Deus não estava sendo respeitado, que as coisas não estavam indo bem. Jesus faz um escarcéu e os fariseus perguntam a ele: com que autoridade você faz isso? Esse templo é o templo sagrado, é o templo que foi construído, está aqui há tantos séculos, tantos anos, né? Séculos não, exagerei. Há tantos anos. E Jesus diz o quê? Derrubem este templo e eu o levantarei em 3 dias. Jesus estava falando dele. Chamou a casa de casa do meu pai. Chamou para ele a autoridade. Estava falando da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. E dizendo, quando ele diz assim, derrubem esse templo, Jesus está dizendo o quê? Que ele é o verdadeiro templo. Ele é a habitação de Deus, não é aquela casa construída que é a habitação de Deus. Jesus é Deus, ele é Deus. Legal, né? Estudamos isso tudo nos vídeos anteriores, você pode voltar lá a hora que você quiser e assistir com calma todas essas aulas. Semana passada, na aula número 10, nós vimos que Nicodemos, que é fariseu, camarada extremamente respeitado e inteligente, fica assim, perturbado, inquieto com toda essa situação e vai encontrar com Jesus à noite. Ele vai encontrar com Jesus de noite para ouvi-lo, né? Então, abre a sua Bíblia aí comigo, acompanha comigo o texto, vou voltar lá. Bom, no versículo 1, a Bíblia diz que Nicodemos é uma autoridade religiosa entre os judeus, respeitado. No versículo 2, a Bíblia diz que ele vai até Jesus, e diz a ele assim: nós sabemos que ninguém pode realizar esses sinais se não for de Deus. Ou seja, Jesus está fazendo já um monte de coisas, já está criando um monte de situações, já está chamando atenção.
Só que aí ele recebe uma resposta que ele não esperava, quando Jesus diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele coloca em xeque a fala de Nicodemos, porque Nicodemos disse assim: nós sabemos que o que você faz é de Deus, ou seja, você trabalha para Deus. E Jesus fala assim: você não pode saber disso, porque ninguém sabe disso se não nascer de novo. E aí Nicodemos tenta ser cortês, bem-humorado, né, faz um comentário do tipo assim: poxa, que conversa é essa de nascer de novo, mestre? Voltar? Ninguém pode voltar para o ventre da sua mãe e renascer. Só que aí Jesus vai inserir a teologia nova, que é aquilo que nós falamos nas aulas anteriores. Se você quiser saber o que é isso, vai nas aulas anteriores lá para você conferir. Jesus vai dizer o quê? Que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Porque o que é nascido de carne é carne. Ou seja, o que nasce naturalmente, quando a Bíblia fala nascido de carne, está falando de quê? De nascer de forma natural. Quem nasce naturalmente, nasce igual a todos os homens. Quem nasce do Espírito é outra coisa, é diferente. É diferente. Então não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. Depois, Jesus vai dizer o seguinte, no versículo número 8, ele vai dizer o seguinte: o vento sopra onde quer. Ou seja, é necessário nascer de novo e você não pode fazer isso sozinho. Só nasce de novo quem nasce do Espírito, e não é uma ação humana, é uma ação, do Espírito. Porque o Espírito é livre. O Espírito de Deus é livre, ele não presta continência, nem responde à autoridade humana. Ele sopra onde quer. E assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Eles renascem, eles se reconciliam com o Criador, porque há uma ação sobrenatural do Espírito de Deus na vida deles. Isso depende da religião. Bom, aí essa frase, essa fala de Jesus, deixou Nicodemos estar de choque. E ele perguntou assim: como isso pode acontecer? Como é que alguém pode nascer do Espírito? Versículo 9. E no versículo 10, Jesus diz assim: você é mestre? Conhece a lei? Conhece a tradição? Ensina sobre Deus e não conhece e não sabe o que eu estou falando? Bom, aí Jesus agora vai exortar Nicodemos e vai dizer: rapaz, eu tenho falado de coisas terrenas, de coisas comuns, de coisas da vida, de coisas do cotidiano, e vocês não me escutam. Imagine se eu puder falar se eu quiser aqui falar de coisas espirituais. Aí que vocês não vão entender mesmo. Aí que vocês não vão entender. De jeito nenhum. Aliás, Nicodemos, eu preciso dizer que ninguém pode falar de Deus se não conhecer a Deus. E ninguém pode falar do céu se não tiver vindo do céu. Então, Jesus, nesse momento, o que ele diz? Eu sou diferente de você. A minha fonte é outra. Eu sou o próprio Deus. Você fala do que você não sabe. Você só reproduz o que você ouviu e formulou na sua cabeça os pensamentos. Mas você não tem comunhão com Deus, porque você não conhece Deus, você não veio de Deus. Eu sou Deus, eu vim do céu. Eu vim do céu. E digo mais, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado também. Agora já está falando da cruz. E, ao mesmo tempo, está falando da exaltação. Filipenses, capítulo 2. Pelo que Deus também o exaltou, o levantou e o colocou acima de todos. Então, é necessário que o Filho de Deus seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, Jesus aí deu a chave, né? Ele é Deus, ele veio de Deus, ele está presente, ele será levantado por Deus, ele será a fonte da vida eterna. Quem crer nele receberá a vida eterna, e quem crer nele
receberá a vida eterna, porque pelo Espírito nascerá de novo. Nascerá de novo. Quem não crê, quem não nascer de novo, está condenado. Mas quem não crê, quem não nascer de novo, está condenado. Mas quem nascer de novo, terá a vida eterna. Então, essa é a conversa de Jesus com Nicodemo. Boa noite, Robson. Seja bem-vindo. Legal, né? Bom, agora vamos seguir. Vamos seguir a nossa aula partindo da afirmação de Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não adianta ser crente, filho de crente, bisneto de crente, neto, tataraneto de crente, pastor, líder, bispo, apóstolo, missionário, dono de igreja, 10 anos de igreja, 40 anos de igreja, né? Canta no coral, comanda a congregação, dizimista, não dizimista, ofertante, não ofertante, frequentador. Rapaz, você pode ser quem for, todos e todas. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E isso vai nos ensinar que é possível ter uma religião, é possível ser religioso sem ter nascido de novo. O que também é chocante, né? Quer dizer, você pode estar na igreja, eu posso estar na igreja a vida inteira, desde criança, né? Eu, desde a minha infância, desde a minha pré-adolescência, eu só frequentei 2 comunidades. Agora eu estou aqui ajudando a plantar a 3ª comunidade. A vida inteira, praticamente. Mas se não nascer de novo, não dá para ver o reino de Deus. E a nossa aula começa com essa afirmação, porque depois vem a pergunta, né? Mas por que é necessário nascer de novo? Alguém vai perguntar. E a resposta tem a ver com essa afirmação de Jesus bombástica. É necessário nascer de novo, porque Jesus assim declarou. Foi Jesus que declarou. Fui eu que disse, não foi a igreja que definiu. Isso não tem a ver com a reforma, nem com os movimentos evangélicos do século XX, nem com o pentecostalismo, né, nem com as igrejas históricas. Tem a ver com Jesus. Jesus falou. É uma palavra terrível, é uma palavra devastadora, mas é o que Jesus falou. O que a gente vai fazer? Vai negar? Por quê? Por que é necessário nascer de novo? Porque Jesus disse que é. Jesus declarou. E lá em Mateus capítulo 7, que é um texto que eu sempre cito, Jesus também diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos não sei o que lá, curamos, cantamos, tocamos, pregamos. Jesus fala assim: afaste-se de mim, porque eu não vos conheço. E por que ele não conhece? Porque não adianta você que está me assistindo se convidar, né? Eu quero fazer parte do reino de Deus. O Espírito é como o vento, e o vento sopra onde quer. É o Espírito de Deus que convida você. É ele que entra no coração do homem. Não é uma ação do homem, é uma ação de Deus. Olha, e isso é bom porque isso enfraquece a religião humana, né? O que diz Efésios? A epístola de Efésios, capítulo 8, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós, para que nenhum de vocês se glorie, ou seja, para que ninguém possa justificar-se diante do Senhor. Não dá. Eu estou aqui porque eu quis. Eu vim para o reino de Deus porque eu quis. Eu vim para a glória de Deus porque eu quis. Não. Quem veio, veio porque o Espírito soprou. O Espírito soprou. Hoje eu assisti um vídeo na internet de um desses pregadores modinhas aí que a gente tem, né? A gente tem os reformadinhos,
os pentecostaizinhos, os liberaizinhos, os históricos, tem um monte de pregador modinha, os coaches, né? Todo mundo deixando a Bíblia de lado e falando o que quer para uma multidão calada que absorve qualquer coisa sem questionar, sem pensar, sem refletir biblicamente. E ele disse o seguinte no vídeo: o céu, ele dizendo, né, a vida eterna não tem sentido se eu não estiver lá. Não é o lugar que torna ele maravilhoso, somos nós que tornamos o céu. Então, se nós não formos para o céu vira inferno, ele diz. Cara, que loucura. A que ponto chega o ser humano, né? Nessa fraqueza mental, nesse hedonismo, nessa arrogância, prepotência, presunção. O nosso amigo, pregadorzinho de internet, e eu falo pregadorzinho porque é inho mesmo, né? É fraquinho também. Ele se esqueceu de dizer que quando a Bíblia começa lá em Gênesis 1:1, o texto diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus não precisa do homem. Atos capítulo 17 também vai nos ensinar sobre isso. Deus não habita em templos. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas, nem é servido por homens, porque não precisa de coisa alguma. Deus não precisa de nada. A terra é minha, diz o Senhor. A terra e tudo que nela há. O mar e a sua plenitude, tudo pertence ao Senhor. Então, os que nascem de novo, os que são tocados pelo sopro do Espírito de Deus, são privilegiados. Se você está aqui assistindo essa aula, se você nasceu de novo, se você teve um encontro com Cristo, então você pode dizer assim: glória a Deus, eu estava em trevas e a luz do Senhor brilhou sobre a minha vida. E isso é um grande privilégio, porque a graça do Senhor me alcançou, né? Porque se o Espírito de Deus não soprar na minha vida, o que vai acontecer? Eu não vou nascer de novo e eu não posso ver o reino de Deus. Agora, a partir desse momento, vamos falar dos conceitos, né? Por que é necessário nascer de novo? Então, eu vou explicar para vocês biblicamente por que essa necessidade, para que quando você for conversar com alguém, se alguém te perguntar, mas Robson, Verena, Flávio, Ana Maria, por que é necessário nascer de novo? Por que precisa nascer de novo? Quando alguém te perguntar, você vai poder explicar, porque você estudou, o porquê. Então, eu vou te dar alguns tópicos aí para você poder anotar, guardar, se você quiser depois assistir o vídeo novamente. Bom, número 1. Quem não nasce de novo permanece morto. Quem não nasce de novo permanece morto. Boa noite, Áurea. Tudo bem? Vamos lá vamos ler comigo Efésios. Efésios capítulo 2. Mantenha sua Bíblia aberta aí. Escola bíblica. Pode ser o livro, pode ser o seu celular, o seu computador, não tem problema. Efésios 2, 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Então, o que o texto bíblico vai dizer em Efésios 2, 1 e 2? Que o homem que não nasce de novo permanece morto. Vocês estavam mortos. Esse morto da Bíblia, morto, significa desconectado do Criador. Igual Gênesis, né? O dia que você comer deste fruto, certamente morrerás. Aí o homem e a mulher comeram do fruto. O que Deus fez? Baniu a criatura da sua presença. Colocou o homem para fora do jardim. Colocou lá os querubins guardando a entrada do jardim. E separou-se do homem. Então, o homem ficou morto. Por que o homem ficou morto? Porque toda a vida que existe no universo vem do Criador. O que a Bíblia diz em João 1?
No princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus, por ele foram feitas todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele é a origem de todas as coisas. O que diz Apocalipse? Eu sou o Alfa, eu sou o princípio, eu sou a árvore da vida, o pão da vida, a água da vida. Então, todos esses textos vão dizer o quê? Que a fonte de vida, a fonte da existência do universo, para nós que somos cristãos, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Deus, para nós a fonte de tudo é Deus. Então, se o homem se desconecta de Deus, ele está morto. Vamos pensar num exemplo simples. Você tem lá um jardim na sua casa e planta lá uma flor, qualquer flor. Gosta de rosa, né? Gosta de tulipa, lírio, planta lá a flor no seu jardim. Você pegou lá a muda da planta, né? Não é filhote, não, que planta não tem filhote. É a muda. Você pegou lá a mudinha da planta, colocou no chão, e aí a força da terra, vem a água da chuva, o sol, o oxigênio, toda essa energia que dá vida, passa por dentro da planta e faz a flor viver. Aí você quer dar essa flor de presente para alguém, para sua mãe, para um amigo seu, você vai lá e corta a flor e bota no jarro. Bom, a flor, quando você leva, continua bonita, mas ela foi cortada da sua fonte de vida, então ela está morta. Ela está bonita, mas vai ficar bonita alguns dias, 2 dias, depois ela vai murchar, porque apesar dela ainda estar com cor bonita, ela já morreu. O ser humano desconectado do Criador, ele já morreu. Então ele precisa nascer de novo. Ou seja, o que é nascer de novo? É a vida de Deus voltar a correr. Ela corria, foi cortada, e agora o ser humano está morto aonde? Nas suas transgressões, nas suas falhas. Não tem vida dentro dele. Para essa vida voltar a correr, para essa vida voltar a fluir, esse homem precisa ser reconectado com a fonte de vida, que é o Criador. Arraigados, né? Arraigados em amor, plantados. Como é que diz o texto? Somos lavoura de Deus, plantados por Deus. Isaías diz que se nós nascermos de novo, seremos carvalhos de justiça. Não é isso que diz o texto que Jesus leu quando estava na sinagoga. Ele abriu a Bíblia, o Antigo Testamento, em Isaías 61 e leu: porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a proclamar as boas novas aos quebrantados. Jesus falando dele mesmo. E o texto diz que os que forem alcançados por esse vento serão como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Está vendo? E agora, quem não nasce de novo continua morto. E o fim dessa planta aí é a morte total. É a ruptura eterna. Então é preciso nascer de novo. Então, se alguém te perguntar e disser assim, Verena que fez aqui um comentário com palavras muito gentis. Obrigado, Verena. Você que é muito carinhosa. Aleluia, Aurora. É isso mesmo. Imagine você que alguém te pergunta aí, né, Verena, mas por que eu preciso nascer de novo? É porque você precisa se reconectar com o Criador. Aí a pessoa vai dizer assim, mas eu estou bem, estou feliz, tenho a minha família, tenho o meu trabalho, tenho o meu dinheiro, não tenho doença, estou legal. Ok. Isso não tem a ver com problemas morais. Que o erro da pregação, da evangelização, está exatamente aí. Dizer que o ser humano está sofrendo porque está longe de Deus. O fato de o ser humano estar longe de Deus não quer dizer que você está sofrendo por causa disso. Todo mundo sofre. Os que estão longe de Deus, os que estão perto de Deus. Sofrer faz parte da vida. A vida é um sofrer só.
O próprio Mestre, o nosso Senhor Jesus, disse: no mundo tereis aflições. Não tem a ver com sofrimento, tem a ver com natureza. Então, o primeiro motivo pelo qual o novo nascimento é necessário é que o ser humano morto, que não nasce de novo, permanece morto. Agora vamos para o motivo número 2. Quem não nasce de novo e está morto, pior do que estar morto, é ficar morto para todo sempre. Ou seja, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. O juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá sobre o homem morto em suas transgressões. Boa noite, Margot. Seja bem-vinda. O juízo de Deus virá. Efésios 2, versículo 3. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, os perdidos, né? Satisfazendo as vontades da carne, seguindo os nossos próprios desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, merecedores da ira. Ou seja, o ser humano que está longe de Deus sofrerá o juízo eterno. Jesus disse isso para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Quem crê no Filho do Homem não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Por que está condenado? Porque é filho da ira. Sofrerá o juízo de Deus. No Éden, no livro de Gênesis, o que a Bíblia vai nos ensinar? Que a ira de Deus, quando se manifesta, faz o quê? Traz juízo. O juízo veio. Primeira coisa que aconteceu foi banir o homem da sua presença. Sai da minha frente. Você não merece mais a minha presença, não merece mais a minha confiança, não merece mais a minha amizade, não merece mais a minha intimidade, porque você me traiu, cara. Você me traiu no dia em que você quis ser igual a mim. A serpente disse: Deus não quer que você coma, porque sabe que se você comer, vai ficar igual a ele. Então, o que o homem queria? Ficar igual a Deus. Queria ser como Deus. Quem sabe até, né? Quem sabe até ocupar o lugar de Deus, já pensou? Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. O problema não é moral. Marca bem isso aí no slide, nas suas anotações. O problema não é moral. Porque parece, a igreja evangélica, ela ficou tão viciada em se meter na vida dos outros, tão viciada em perturbar a paciência dos outros, que ela parou de ensinar a Bíblia. Então ela fica criando padrões. Então o crente não bebe, não fuma, não joga, não se diverte, não viaja, não faz nada. Não pode dançar, não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ouvir música, não pode fazer um monte de coisa. E aí o que a igreja tenta fazer? Tenta moldar a moral das pessoas. Como se a salvação, como se a vida eterna, como se o novo nascimento dependesse de mudança moral. Mas o problema não é moral, o problema é o novo nascimento. O problema é o novo nascimento. O problema é a natureza. Tem a ver com moral. Você pode ser a pessoa ótima, trabalhadora, responsável, paga as suas contas, nunca roubou ninguém, não mente, não se mete, não faz fofoca, tem uma vida correta, uma família boa. Você pode ser ótimo. Mas todo ser humano ótimo que não se reconciliar com o Criador sofrerá o juízo da ira de Deus por causa da sua natureza. E não sou eu que acho isso. É o que a Bíblia está dizendo, não é o que eu penso. Entende? Não é o que a gente acha. É o que a Bíblia diz.
A Bíblia diz assim, ela revela isso para nós, que o ser humano ficou longe do Criador. E essa distância do Criador faz o quê? Com que esse ser humano seja merecedor da ira, do juízo eterno. Então não importa se você é bom. O que importa é se você nasceu ou não nasceu de novo. Isso não depende nem de você. Depende do Espírito de Deus, do vento que sopra. E nós não sabemos de onde vem, nem sabemos para onde vai. É uma decisão de Deus. Como disse o profeta Joel, no capítulo 2 do profeta Joel está escrito, nos últimos dias derramarei o meu espírito. Então esse derramar, esse soprar vem de Deus. É Deus que faz o homem renascer da morte para a vida. Isso não tem a ver com moral. E é por isso que Jesus afirma, em Mateus 7, que muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. Mas e daí? E daí? Pode ter sido uma pessoa ótima a vida inteira. Não adianta. Vamos lembrar, mais uma vez, daquela passagem famosíssima do ladrão na cruz, quando percebe que a situação ficou ruim para o lado dele e fica com medo e seu coração se enche de temor, ele diz para Jesus, Jesus ali crucificado ao seu lado, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que Jesus diz isso? Porque ele tem essa autoridade. Ele tem esse poder de tirar, de devolver, de matar, de fazer reviver. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, disse Jesus. Todo o poder. Mas o homem que não nasce de novo, ele não pode ver o reino de Deus e é filho da ele. Então, quando você for compartilhar sua fé com alguém, não prometa vida eterna a partir de mudança. Saia das drogas, né? Venha para Cristo, igual aquela música do Kadosh, que eu já até falei aqui, né? Cristo faz a cabeça, Cristo faz a cabeça e o coração. Não é? Saia das drogas, venha para Cristo. Não, sair das drogas é importante porque a droga mata. Mas não é o sair das drogas que te dá a vida eterna. O que dá a vida eterna ao homem é o sopro do Espírito de Deus no seu interior. Ok? É isso. Que a gente fala pro cara, né? Larga as drogas, larga a bebida. Aí o cara larga a droga, larga a bebida, larga a prostituição, larga o crime, faz a barba, bota um terno, pega a Bíblia, vai para a igreja. E o que isso quer dizer? Na prática, não quer dizer nada. Porque se não nascer de novo, continua filho da ira. Sempre continua filho da ira. É o que a Bíblia vai dizer. Terceira coisa que a gente aprende na Bíblia é que sem o novo nascimento, os homens amam mais as trevas do que a luz. Cara, isso é pesado pra caramba. Jesus fala isso para Nicodemo, né? Amaram mais as trevas do que a luz. Olha, no Evangelho de João, inclusive, tem um versículo que diz que muitos fariseus, muitos religiosos, creram em Jesus. Creram, viram, entenderam, mas não nasceram de novo. E aí preferiram continuar nas suas posições, preferiram manter o seu status social do que juntar-se a Cristo. Falta de novo nascimento é um problema. É um problema. Problema incrível, incrível, incrível. E aí o cristão não consegue ser transformado verdadeiramente. É importante tocar nesse ponto para você sempre lembrar. Mudança moral tem a ver com a natureza humana. Se você for para as Forças Armadas, você melhora. Se você tiver disciplina, você melhora. Se você for para uma religião oriental, você melhora. Se você mudar os seus hábitos, você melhora. Se você fizer terapia, melhora. Se você for andar na floresta, natureza, você melhora.
muitas coisas melhoram o ser humano. Você fica uma pessoa mais zen, mais educada, mais tranquila, mais amorosa, mais respeitosa, mais controlada, domínio próprio, né? Isso é moralismo. Isso não é cristianismo. Porque se não nascer de novo, mesmo com as mudanças naturais, o coração continua dividido e vai amar mais as trevas do que a luz. Para amar a luz, para amar a verdade, tem que nascer do Espírito, tem que nascer de novo. Quantos cristãos aí nas igrejas de todas as denominações, né, que ainda tem muita raiva, muito ódio, muito rancor, como mentem, como enganam, são corruptos, corrompidos, corruptores, maledicentes, caluniadores, muitos criminosos, manipuladores, egoístas, arrogantes, amantes de si mesmo, pastores do seu próprio ventre, como diz Judas. Não é? Muitos cristãos são assim, líderes e liderados. É porque são religiosos. Não nasceram de novo. Não adianta. Não adianta. Ok? Isso é importante. Quando o povo de Israel foi arrancado do Egito, aí você pode acompanhar essas aulas aí pelo estudo que a gente tem de Êxodo, a Bíblia diz que Deus arrancou o povo com mão forte. Mas muitos hebreus queriam voltar para o Egito. Moisés subiu o monte para receber a lei, a promessa, a aliança. E enquanto ele estava no monte, muitos hebreus se curvaram diante de um bezerro, diante de um ídolo. Durante o deserto, Deus fez cair pão do céu. E muitos hebreus murmuraram e se revoltaram, criticaram a Deus, reclamaram de Deus. Então não adianta. Não adianta você você está lá no Egito, né? E aí vem toda aquela euforia lá das pragas, tal, e aí você vai lá, coloca a marca vermelha na porta. Então você vai ser poupado, mas não quer dizer com isso que você vai entrar na Terra Prometida. Muitos ficaram pelo caminho. Amaram mais o deserto, amaram mais o Egito. E o livro de Hebreus, no Novo Testamento, fala disso. Diante de uma enorme, uma verdadeira nuvem de testemunhas, uma grande multidão, não sejamos como os hebreus, que amaram mais o deserto, que preferiram mais a vida que eles tinham. E por quê? Por que eles preferiram? Porque não basta se vestir como crente, tem que nascer de novo. Você que está me assistindo aqui ao vivo ou está assistindo depois na sua casa, em paz aí, de madrugada, com tranquilidade. Você tem filhos? Não basta levá-los à igreja, você precisa orar, pedir, Senhor, sopre o teu espírito no coração dos meus filhos. Você tem amigos? Não basta convidá-los para ir no culto. Você precisa orar. Senhor, sopre o teu espírito no coração dos meus amigos, para que eles possam ver a luz e assim afastar-se das trevas. Número 4. Sem o novo nascimento, nossos corações são duros como pedra. Esse é um texto muito legal. Vamos ler Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26, que diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Esse texto é muito bonito, né? Efésios 4:18. Efésios 4:18.
diz assim: os homens estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Está vendo? Quem não nasceu de novo tem o coração duro. E o coração duro torna o homem alienado. Alienado para quê? Alienado para Deus. Tem uma música antiga dessa que fala sobre isso. Deixa quebrar, coração de pedra, Deus pode mover o amor em você. Corações duros, corações de pedra, que precisam do Espírito de Deus para que possam amolecer. Tá vendo? Não é a ignorância intelectual. É a natureza humana endurecida, que o novo nascimento faz com que essa natureza... No livro de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, não sei se você já leu, a crônica mais famosa, pelo menos aqui no Brasil, né, é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Crônica muito legal. A feiticeira, ela é a feiticeira do inverno. Então, ela transforma tudo em gelo, em pedra. E no castelo da feiticeira, os homens estão lá, os seres de Nárnia e os homens estão lá congelados, como pedra diante dela. Aí o leão, que é Aslan, que representa Cristo nas crônicas, ele entra no castelo e ruge, e aí aquelas estátuas de gelo endurecido, de pedra, elas vão derretendo e as pessoas voltam ao normal. É uma cena belíssima, cheia de significado. E a Bíblia, então, vai dizer que sem novo nascimento o coração é duro. Duro para quê? Duro para Deus. Resistente. Ignorante. Assistiu o filme, Mônica? Tem essa cena no filme lá. Cena muito legal. O Aslan entrando no castelo de gelo lá de pedra e vai derretendo as estátuas, né, com o seu rugido. Muito legal. Legal, né? A palavra de Deus, ela vai entrando no coração do homem. A Bíblia diz, Jesus conta a parábola do semeador, lembra? O semeador saiu a semear e lançou a sua semente no caminho, entre os espinhos, no solo pedregoso. Tem lá um solo que é de pedra. Que a semente até penetra um pouquinho, mas morre porque o chão é endurecido. E aí o chão endurecido faz com que o homem seja resistente ao Criador. Número 5. Sem o novo nascimento, o homem não se submete a Deus. É verdade. Sem o novo nascimento, o homem não é obediente. Porque a obediência depende do coração voluntário. Vamos ler Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículos 7 e 8. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus. Agora, olha o versículo 8, como é que ele é forte. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O crente que estuda a Bíblia mal, né, que está numa igreja onde a Bíblia não é ensinada, vai achar que carne tem a ver com pornografia, com prostituição. Não. É carnal, crente carnal. Isso me lembra uma piada muito antiga de um cristão conservador e um cristão pentecostal. Eles foram numa pastelaria. E aí o cristão conservador falou assim: me dá um pastel de vento. Não, me dá um pastel de vento, não, me dá um pastel pentecostal. Aí o pentecostal falou assim: mas o que é isso? Pastel pentecostal, vai ser o pastel que você morde, não tem nada, só tem vento.
Não tem conteúdo. Aí o pentecostal falou, então me dá um pastel conservador. E ele disse, isso é o quê? Quando você morde, só tem carne. É carne pura. E aí fica essa dicotomia, né? O crente que se acha espiritual não se mistura com o mundo, não faz as coisas do mundo, não vê televisão, não torce para futebol, não joga na loteria, não bebe, não fuma, não se diverte, não ri, não dança. O crente espiritual vive numa redoma. E o crente carnal? O crente carnal é o crente Raimundo, o pé na igreja, o pé no mundo. Não, não é isso. Carnal também não é o Leandro Carnal, o filósofo. Carnal tem a ver com natureza humana. Carne, Jesus disse, né? Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do espírito é espírito. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, ou seja, a salvação não vem por um processo hereditário. Crente não gera crente. Isso mesmo, Verena, como se a gente não vivesse no planeta Terra. Exatamente. Você não é do mundo. Crente não é do mundo. Significa o quê? Que ele é de outro mundo. Aí alguém aqui poderia escrever agora, mas a Bíblia diz, Leclerc, diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, diz a Bíblia. É verdade. Mas a mesma Bíblia também diz que Deus amou o mundo. E agora? A Bíblia diz, não ameis o mundo, e diz que Deus amou o mundo. Aí eu pergunto, é para amar o mundo ou não é para amar o mundo? Ama ou não ama o mundo? É porque, na verdade, os versículos bíblicos, eles são aplicados de forma diferente em contextos diferentes. Em contextos diferentes. Então, quando a gente fala de carne, como Jesus falou para Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, combina com Romanos. Quem se submete à carne, ou seja, quem obedece à natureza humana, os valores humanos, a ética humana, o comportamento humano, as inclinações do homem, não pode se submeter a Deus. Por quê? Porque para se submeter a Deus, você tem que nascer de Deus. Tem que nascer do Espírito de Deus. Tem que ser cheio do Espírito de Deus. Então, quem não nasce de novo, continua carnal. E não é carnal porque está vendo filme pornográfico, ou está usando droga, ou está alcoólatra. Nada, é carnal porque se submete à natureza humana. Então, por exemplo, um cristão que não bebe, não fuma, não usa droga, mas vive falando mal da vida dos outros. É carnal ou é espiritual? E agora? Então, quem não nasce de novo não consegue se submeter a Deus de forma nenhuma. Não pode. Lição número 6. Ponto número 6. Sem o novo nascimento, também somos incapazes de aceitar o Evangelho. O Roberto disse aqui, ó, em João 17, Jesus orando ao Pai pediu que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. É isso mesmo. Isso. Pronto. Não vai sair do mundo. Então o mundo está aí, né? Mas que nos livrasse do mal. Como é que Deus nos livra do mal? Livra quem, Roberto? Quem é que Deus livra? Os que nasceram de novo. Porque os que nasceram de novo recebem o sopro do Espírito Santo. E aí recebem de Deus a orientação, a direção. Não é? A Verena colocou aqui, tudo o que existe foi criado por Deus. O homem que complica. É verdade, Verena, o homem é complicador. Né? A Mônica botou assim, perfeito. É perfeito mesmo, é isso mesmo. O homem que nasceu de novo tem o Espírito de Deus, e aí o Espírito de Deus vai lá e orienta ele. Isso não. Faz isso não vai não. Sai fora. Mas o camarada que não nasceu de novo não tem essa inclinação.
A sua inclinação é natural. É natural. E esse homem que não nasce de novo também não consegue aceitar o evangelho. Tá vendo? Não consegue. Não consegue crer. Não consegue crer totalmente. Não consegue se entregar. O coração é resistente àquilo que o evangelho diz. Por exemplo, o evangelho que é Cristo fala sobre negar a si mesmo. Quem nasce de novo, nega-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não tem a ver com deixar de conviver com as coisas, com prazer, porque parece que tudo que é negar a si mesmo é deixar de ter prazer, viver triste. Ah, você quer isso, quer aquilo, nega a si mesmo. Então o crente não pode ter prazer, tem que viver deprimido. Isso aí é pensamento medieval. Os monges faziam isso, eles iam, se isolavam para não ter prazer. Não tem a ver com prazer. Negar-se a si mesmo significa colocar Deus acima de mim mesmo, da minha própria natureza. Porque a minha natureza ela é egoísta, ela é carnal. Ela só pensa em si. Ela só pensa em si. Negar-se a si mesmo é estar disposto a morrer, a sofrer, a viver uma vida de humildade. Humildade para com Deus. Mas isso só vai acontecer de verdade se nascer de novo. Ok? Ponto número 7. Também importantíssimo. E é o último ponto da nossa aula de hoje. Sem o novo nascimento, somos incapazes de dizer que Jesus é o Senhor. Olha, é que você pense sobre isso comigo, pense com muito carinho, porque abrir a boca e falar, como diz o meu velho pai, palavras peripatéticas, ouvidos plugiripáticos, palavras ditas ao vento. Tem muita gente que fala que Jesus é o Senhor, mas esse falar não vem de dentro, não vem do coração, não é verdadeiro. Ah, Leclerc, como é que você pode dizer isso? Isso é uma afirmação muito forte, meu irmão. Mas não sou eu que estou fazendo. Jesus, o que ele disse em Mateus 7? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quer dizer, o cara chamava Jesus de Senhor, mas da boca para fora. Palavras. Não quer dizer que crê. Só repete. Entendeu? E a gente aprende, né? Se você frequenta a igreja a vida inteira, você aprende a repetir as palavras, a cantar as músicas, a fazer as orações. Tudo que tem na igreja a gente aprende a fazer. Não quer dizer necessariamente que a gente creia. Não quer dizer necessariamente que aquilo venha do Espírito. Pode vir apenas da nossa repetição. Entende? Porque a gente aprende a vida inteira a repetir aquilo. A Bíblia também diz que Deus uma vez reclamou: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então é possível, sim, abrir a boca. Jesus é o Senhor. O cara fala do microfone. Mas ele não crê nisso. Ele só repete. Não existe no coração dele uma mudança, uma transformação. Só existe uma repetição. Tá vendo? Quem não nascer de novo, é incapaz de ir a Cristo. Ok? Qualquer homem pode dizer as palavras, Jesus é o Senhor. Inclusive tem várias igrejas aí, né? Eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Tem várias igrejas aí que colocam, né? Jesus é o Senhor, bota lá, placa, né? Faixa.
É impossível para um coração morto em trevas colocar-se, submeter-se ao senhorio de Cristo. Impossível. Impossível. Coisa de maluco, não é? Bom, agora você já sabe por que nascer de novo é necessário. Agora você já sabe, né? Porque ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Muito legal.